Fala galera do canal Física 2.0, professor Davi aqui para a resolução do Enem do ano 2017. Eu estou aqui com a prova amarela, tá legal? A primeira questão de física que aparece nessa prova é a questão de número 93. Eu vou fazer essa prova num vídeo só, tá legal? O vídeo vai ficar muito longo, então eu deixo aqui embaixo nos comentários. O primeiro comentário vai ser o meu, vou fixar ele ali e vou deixar ali o tempo certinho do início de cada questão. Caso você não queira ver a prova inteira, tá? Quer ver só uma questão específica? É só você clicar ali no tempo certo do início de cada questão e assistir a questão que você quer, tá legal? Se você quer ver o vídeo completo, vou resolver todas as questões de física nessa prova amarela. Aí na descrição eu deixo também o link lá para o site do INEP e você baixa o caderno amarelo. Acompanhe aí a leitura da questão 93 na tela e a gente já vem resolvendo ela. É só uma análise de gráfico. Vamos lá, questão de número 93 na tela para vocês. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Então, pessoal, a questão está me contando essa história, né? Eu vou ter uma colisão frontal e o meu bonequinho, né, ele vai ser jogado para frente. Isso, um corpo por inércia, um corpo em movimento, tende a continuar em movimento. E o cinto de segurança, professor? O cinto de segurança, ele segura o cara ali, ele desacelera o cara, né, professor? Exatamente. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. Beleza, pessoal? A massa é a mesma para todos os bonequinhos, tá? O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Então, no eixo vertical do gráfico, nós temos aí a aceleração e no eixo horizontal, o tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, o menor risco de lesão interna está ligado com a intensidade dessa força de frenagem, entende? Então, o cara que tiver a menor aceleração do carro, ou ali desaceleração, é o cara que vai ser o gabarito da questão? Exatamente. Então, é só você analisar o gráfico e ver que o cinto 2 é aquele que tem a menor aceleração máxima, né, professor? Exatamente. É o nosso gabarito? É sim. O cinto 2, cara, ele corresponde a isso, a menor aceleração máxima, portanto, vai ter o menor risco de lesão ao motorista, tá legal? Questão bem tranquila, na minha opinião. A próxima questão de física que aparece nessa prova é a questão de número 99. Então, deixe-me trocar a tela aqui para a gente dar sequência à nossa resolução. A questão diz o seguinte: a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada. Aí a gente tem aí haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade de energia liberada pela lâmpada. Vamos sublinhar isso aí tudo. As áreas marcadas em cinza são proporcionais ao que, professor? À energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. O V e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Então eu quero aqui aquela situação muito ideal em que eu tenho uma boa iluminação e que não aqueça o ambiente. Pessoal, vocês concordam comigo que, já que a questão fala que a parte marcada em cinza é proporcional à energia e a linha pontilhada é justamente a sensibilidade que o olho humano tem, então eu tenho que tentar casar essas duas coisas, né? Embaixo da linha pontilhada eu tenho que ter uma boa parte pintada de cinza, né, professor? Exatamente. Além disso, o ambiente não pode aquecer, né, Davi? Não, cara, ele não quer que aqueça o ambiente. E o que está ligado com o aquecimento do ambiente? O infravermelho, sabe? O infravermelho é justamente esse aquecimento, a radiação térmica emitida pelo corpo, entende? Saquei, Davizinho. Então, na parte lá do IV, do gráfico, a parte do infravermelho, eu não quero que tenha nada ali, né? Não pode ter nenhuma parte pintada de cinza. Exatamente, garoto, exatamente. Você está acompanhando do raciocínio direitinho. Então vamos analisar os gráficos, cara. A gente descarta logo de cara aqueles gráficos que na faixa do infravermelho, do IV, tem uma área pintada de cinza, né, Davi? Isso, emite muita energia, exatamente.
Aí o tungstênio está fora, né, Davi? Tá. O xenon também está fora, né, professor? Tá. E até o haleto metálico também está fora, né, professor? Emite pouco, mas emite. Isso. Olhando só por esse lado, a gente ficaria aí entre o mercúrio e o LED. Tô vendo, professor, na faixa ali do IV, os dois emitem pouco, né? É isso. A coisa diminui bastante, tá legal. Mas mesmo assim, o mercúrio ainda estaria ganhando. Mas ainda tem a segunda situação. Eu olho ali para a parte pontilhada, que é justamente que está ligado com a sensibilidade, né, do olho humano, e vejo que o LED ele tem uma área pintada de cinza muito maior que a do mercúrio, né, professor? E isso, cara, o mercúrio ele não emite tanta energia para esse comprimento de onda que tem a ver com a sensibilidade do olho humano. É por isso que é nosso gabarito é o LED, cara, é a letra E, lâmpada de LED, pode marcar, tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nessas duas primeiras questões que a gente resolveu aqui na tela, você pode deixar o comentário aí, que eu sempre respondo todo mundo, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão? A próxima questão que aparece de física, que aparece nessa prova, é a questão de número 101. E vamos dar sequência a ela. Deixa eu me trocar a tela aqui para a gente ler a questão. Beleza, a questão fala o seguinte. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. Show, professor! Abaixo de 10 centibéis eu preciso fazer a retransmissão do sinal. Isso. Grava isso. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. Opa! O cara me deu aí um limite inferior e um limite superior, sabe? Acima de 100 não presta, professor, e abaixo de 10 eu preciso retransmiti-lo. Isso. Então, o meu intervalo aí de decibéis, ele está entre 10 e 100 decibéis. Isso. Fica com isso na cabeça, eu tenho aí um intervalo aí de 90 decibéis, tá bom? A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda óptica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica. E aí nós temos aí o nosso gráfico e temos que analisar esse gráfico com cuidado, tá? Pelo amor de Deus, com muito cuidado. O que eu tenho no eixo vertical? No eixo vertical ele me dá a perda óptica. Tô vendo, professor, a perda óptica decibéis, aí tem entre parênteses, decibéis por quilômetro. Isso. É a perda que esse cara tem de quantos decibéis, tantos decibéis a cada quilômetro, professor? Isso, esse eixo vertical está me contando isso, tá? E o eixo horizontal? O eixo horizontal está ali sussurrando no seu ouvido. Qual comprimento de ondas em micro, presta atenção, está em micrômetro, tá legal, pessoal? Lembra que um micro é 10 elevado a menos 6, não esquece isso, tá? Isso não é importante para essa resolução dessa questão, mas não esquece isso não, é bom a gente relembrar isso também, tá? Então, o comprimento de onda em micrômetros está aí no eixo horizontal. E o que a gente quer catar nesse gráfico que até agora eu não sei, professor? É o seguinte, cara. Eu quero catar nesse gráfico aí o seguinte. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Então, eu quero a máxima distância que esse cara pode percorrer sem precisar de uma retransmissão. E eu olho para o gráfico e começo a catar ali qual comprimento de onda me oferece a menor perda por quilômetro. Davi, agora que você deu a dica, eu já consegui caminhar na questão. Exatamente. Tenta fazer sozinho se você conseguiu enxergar o que eu estou falando. Eu quero aquele comprimento de onda em que eu tenho menor perda, porque se eu tiver menor perda, eu tenho uma máxima, que é o que a questão quer, né? Uma máxima distância que esse sinal pode percorrer. Saquei, professor. A gente vê que é o 1,5, né? Exatamente. O 1,5, ele está ligado ali, o comprimento de onda valendo 1,5, ele está ligado ali com a menor perda. A perda vale 1, né, professor? Exatamente. E é esse valor que a gente quer. Ou seja, quando o comprimento de onda vale 1,5, a minha menor perda vale 1 decibel por quilômetro. E aí, Davizinho, significa que a cada quilômetro esse cara tem uma perda de 1 decibel? Exatamente. Tá legal, pessoal. Então, como é que eu finalizo a questão? Galera, a faixa operacional dessa linha, né? Ela tá ali entre 10 e 100, né, professor? Isso, aquele intervalo que você tinha falado lá no início do exercício. Exatamente, cara. Então, esse cara, ele pode, para ele ter uma máxima, quero calcular a máxima distância, né? Isso, então eu tenho que considerar que ele partiu lá do 100, né, professor? Exato.
Ele partiu lá do 100. Não pode ser mais que 100 não, professor. Não, a questão fala que acima de 100 não presta mais. Isso. Então ele partiu lá do 100 e veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. A intensidade veio diminuindo. Isso. Veio diminuindo até quanto, professor? A questão fala que é até 10, porque abaixo de 10 precisa de uma retransmissão. Então, ele caiu quanto nessa história? De 100 decibéis para 10 decibéis. Professor, ele tem uma diferença aí de 90 decibéis, né? É isso aí, meu garoto, é isso aí. E agora é só fazer uma regra de 3. 1 decibel de perda está para 1 quilômetro. Isso, a gente já sabe disso do gráfico. E 90 decibéis de perda está para quantos? X, né, professor? Vamos chamar de X. E aí multiplica cruzado, você vai achar que x vezes 1 é igual a x e 90 vezes 1 é igual a 90, ou seja, esse cara percorre no máximo 90 km, gabarito letra D de Davi. Tá legal, pessoal? Espero que tenha ficado clara aí essa questão. Qualquer dúvida, já sabe, pode perguntar, tá bom? A próxima questão de física dessa prova é a questão de número 103. Então, deixe-me trocar a tela para a gente dar sequência aí à nossa resolução do Enem 2017. Tá legal, galera? A questão fala o seguinte. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Tá legal, temos aí um infográfico e logo abaixo vem: mesmo com a ausência de ventos, por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade, onde está instalada, pois o A... Então volta para o infográfico, foca comigo nele, que o nosso gabarito vai sair daí, né, professor? Vai sim, cara. Olha só. No infográfico, logo aqui no meio, nós temos as turbinas eólicas. E essa turbina eólica, ela parou de funcionar, né, Davi? Isso. Por curtos períodos, ela para de funcionar. Então não temos mais o lado esquerdo do gráfico, né? Não temos mais a conversão ali de eletricidade para a rede de distribuição elétrica. Tá legal, Davi? Não dá mais para gerar direto essa eletricidade. Não. Não tem vento. E o que acontece? Vamos olhar para o lado direito agora do gráfico. A gente tem a produção de hidrogênio e logo abaixo o hidrogênio armazenado. Tá escrito aí, gente, armazenamento de hidrogênio. Então, ainda que a turbina eólica tenha parado momentaneamente, não tem problema, eu tenho hidrogênio armazenado, eu pego esse hidrogênio armazenado, mando ali para a válvula, está escrito válvula para mistura, e misturo ali o biogás com o hidrogênio, gerando novamente eletricidade, tá legal? E aí essa mistura vai lá para a planta mista de geração de energia, e ali dentro da planta eu tenho geração de eletricidade e para baixo o calor. Aí para cima eu volto de novo para a distribuição elétrica e ali embaixo eu venho para o destino da energia térmica, eu tenho a geração de calor. Beleza, Davizinho, entendi todo o infográfico. Agora é só catar a resposta correta? Isso, cara. Olha só o que diz a letra B. Pois o hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade. Com certeza, a gente tem ali o hidrogênio armazenado. Esse hidrogênio se mistura ali na válvula de mistura com o biogás e gera justamente isso, eletricidade e calor. Tá legal, pessoal? Gabarito, letra B de bola. A letra A fala que na planta mista a gente tem a realização de eletrólise, tá legal? O que estaria acontecido antes lá, né? Estaria acontecido lá na produção do hidrogênio. A letra C fala que um conjunto de turbina continua gerando por inércia, o que está errado, né? Isso só aconteceria, pessoal, se não tivesse atrito, né? Mas há atrito, né, professor? Com certeza, uma hora ela para, né? Exatamente, letra C também está fora. A letra D fala que a combustão da mistura do biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional. Isso não está isso. Não existe isso no infográfico, né, pessoal? Não. A letra D está fora. E a letra E diz que a planta mista é capaz de utilizar todo o calor fornecido da combustão para a geração de eletricidade. Isso também não acontece. Não tem como gerar, sempre tem perdas de calor no processo, tá, pessoal? Em todo o processo de geração de energia elétrica, sempre há perdas de calor no processo, nunca tem essa conversão integral de calor em energia, tá bom, pessoal? Gabarito, letra B de bola. Perfeito, meus amigos, a questão de número 108 é a nossa próxima questão. A gente vai atacar essa questão no quadro, mas primeiro deixa eu ler ela com vocês e sublinhar uma coisa importante aí. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, aí entre parênteses, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadriplicado quando exposta a altas concentrações de amônia.
Então é importante essa informação, pessoal. O valor dela é quadriplicado quando exposta a altas concentrações de amônia, sublinha essa parte toda. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Beleza, pessoal, nós temos aí o gráfico de um resistor ôhmico, tá legal? Ou seja, resistor ôhmico é aquele que a resistência elétrica é constante. Isso significa que eu posso escolher qualquer pontinho para trabalhar, qualquer par ordenado desses para trabalhar. Eu posso escolher o 1 e o meio, o 2 e o 1, o 3 e 1,5, o 5 e o 2,5, tá legal? Qualquer um desses vai me dar a resposta da resistência elétrica desse cara, tá bom? Presta atenção, presta muita atenção que a corrente está em 10 elevado a menos 6. Então, se eu escolher, por exemplo, para a corrente elétrica 6, esse valor é 6 vezes 10 elevado a menos 6 amperes, professor. Isso, é isso aí. E a diferença de potencial ali em volt, né, o nosso U, a nossa tensão, está ali em volt. Beleza. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Beleza, pessoal? Volta aqui para o quadro, então, para a gente atacar essa questão. Questão muito bacana, de lei de Ohm, né, Davi? Isso, cara, eu adoro colocar lei de Ohm, que é fácil. E aí você garante seu ponto, né? Isso, vamos lá. Olha, U igual a R vezes I, lei de Ohm, né, professor? Isso. Se você não viu essa matéria ainda, não tem problema. Tudo que tiver aqui no canal já gravado, na data desse vídeo, eu vou botar aqui embaixo na descrição, tudo que já tem gravado aqui. Depois você assiste lá todas as aulinhas, tá tudo gratuito. Aproveita lá, tá legal? U igual a R vezes I. Show. Tá bom, professor. Quem é o U? É a DDP, é a tensão, é a diferença de potencial. E quem é o I? É o valor da corrente elétrica. Davi, você falou que eu posso escolher qualquer par ordenado. Pode sim. Eu escolhi 3 e 6, tá legal? Todos eles vão te dar a mesma resposta. Show, professor. Vamos colocar no lugar do U 3, repete o R, e no lugar do I vamos colocar o 6. Só não esquece, pelo amor de Deus, está escrito no gráfico 6 vezes 10 a menos 6, professor. Isso, vezes 10 a menos 6, tá legal? Show, Davi. Agora é só botar um sobre o outro. Vamos lá. R é igual a 3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. Não precisa ficar com medo desse 10 a menos 6, não. É só você jogar ele para cima e fazer um joguete com o sinal. Você pega esse cara, que é menos 6, joga ele para o numerador e inverte o sinal do expoente. Tá legal? Repete o R. 3 vezes 10 elevado a mais 6. Tudo isso sobre esse 6 que ficou aqui agora. Tá legal? E se fosse positivo, Davi, subia negativo. Sempre inverte o sinal do expoente. Toda vez que você tiver um 10 aí embaixo, joga ele para o numerador, invertendo o sinal do expoente. Tá bom? Tá legal, professor. Agora é só dividir 3 por 6? Isso. 3 dividido por 6 é 1 meio, né? 0,5, professor? Isso. 0,5 vezes 10 elevado a sexta ohms. Perfeito? Calculamos aí a resistência desse cara. O gráfico é ali para a ausência de amônia, né? Isso. E aí a questão me dava esse dado importante, né? Que para altas concentrações a coisa quadruplica. Show de bola. Então é só multiplicar por 4 e marcar a resposta certa. É isso aí. Vamos lá? R', então, aqui para altas concentrações, isso vai ser igual a 4 vezes esse cara aí, 0,5, vezes 10 elevado a sexta, tá legal? E então, R' vai ser igual a 4 vezes meio dá 2, 2 vezes 10 elevado a 6 ohms. Tá legal, pessoal? Se eu não me engano, isso aí está na letra E de escola. Deixa eu ver aqui, deixa eu escrever. Letra E, 2 vezes 10 elevado a sexta, pode marcar. Tá bom, pessoal? Beleza, deixa eu limpar esse quadro aqui para a gente fazer a próxima questão dessa prova. Eu já volto. Beleza, pessoal, já preparei aqui o quadro para a gente atacar a questão de número 111, na minha opinião, uma das mais complexas que caiu nessa prova de 2017, te dava aqui um circuito misto, né, professor? Isso. Então vamos ler a questão e depois a gente volta para cá para matar ela. Vamos lá, questão na tela. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U. Galera, a gente não sabe quanto vale U, tá legal? E que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Beleza, vamos converter isso logo. 500 mA é 500 vezes 10 a menos 3, né, professor? Isso. Andando 3 casas com a vírgula, você chega à conclusão que 500 mA nada mais é do que meio ampere. Isso, garota, isso aí, meio ampere. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? E aí nós temos as nossas opções.
Beleza, galera, volta aqui para o quadro então para a gente raciocinar juntos em cima desse circuito. Vejam, a gente tem essa tensão aqui, certo? E o circuito dado da prova. A gente vê o seguinte, que aqui nesse nó a corrente elétrica se divide aqui para cima, para o meio e para baixo. E aqui nesse cara passa meio ampere, né, professor? Exatamente. Então, por esse resistor está passando meio ampere? Isso, garoto. Aqui nós temos dois resistores em paralelo. Tá legal? Esses dois em paralelo vão estar em série com esse 60. Esses dois também estão em paralelo, que vai estar em série com esse 40. Caraca, professor, esse negócio de circuito misto é complicado, hein? Nessa figura ele está um pouco mais complicado do que o normal. Mas por que, Davi? Por causa do desenho da figura, entende? Para a maioria dos alunos vai ficar mais fácil se eu redesenhar essa figura de uma forma que fique mais tradicional. Então, vamos fazer passo a passo. Davi, eu já tenho mais noção de circuitos, eu consigo fazer nessa figura mesmo. Beleza, não tem problema, não precisa brigar comigo, tá legal? Mas para a maioria dos estudantes vai ficar mais fácil se eu redesenhar isso aqui. E eu não quis deixar já pronto do quadro desenho, porque a parte de redesenhar gera muita dificuldade nos alunos, entende? E eu percebo isso ao longo dos 13 anos que eu tenho aí de sala de aula, eu percebo isso. Quando tem um circuito misto já é difícil de resolver. Se tiver que redesenhar, caramba, fica mais difícil ainda, né, professor? Isso. Vou redesenhar aqui. Pega o seu rascunho aí e vem comigo, vamos fazer esse desenho juntos. Galera, vocês estão vendo esse pontinho aqui? Estão vendo, professor? Tem essa perninha aqui e o pontinho, né? Esse pontinho é aqui, tá. Vamos começar daí. Professor? Isso. A gente vai fazer uma perninha igual aquela ali. Tá legal, professor? Isso. A gente vai fazer aquela perninha ali. Isso. E aí aqui é o pontinho. Exatamente. E nesse pontinho aqui saem 3 fios. Estão vendo? 1, 2, 3. Tô vendo, professor. Vai sair 3 aqui também? Vai. Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer aqui uma linha aqui. E nessa linha nós vamos desenhar 3 fios. Rapaz, Davi, só isso mesmo? Rapaz, o começo está mais fácil do que eu pensava, professor. Muito bom, que bom que está mais fácil então. Beleza, 3 fios, né, Davi? Isso, e um aqui para baixo, ó. Tá fazendo aí comigo? Tô fazendo, professor. Vamos lá, segue daí, tá legal. Então vamos lá. Beleza, 3 fios, né, Davi? Isso. Esse fio aqui de cima tem um resistor de 60. Vamos botar ele aqui? Vamos botar, professor. Tá legal. Esse fio aqui do meio tem o resistor de 120 e no mesmo fio, percebam que é o mesmo fio. Ele fez a curvinha aqui, né? Deu a voltinha, mas é o mesmo fio. Isso. Tem o 120 e tem o tal do fusível, né, Davi? Isso. Vamos botar os dois aqui. Vamos botar primeiro o 120 e aí a gente bota aqui, deixa eu botar um quadradinho aqui, pronto. Esse aqui é o nosso fusível, tá legal? E esse aqui de baixo, professor, esse aqui de baixo tinha um 60. Vamos botar um 60 aqui e aí até agora tudo bem, Davi. Tô conseguindo, beleza. Agora vamos olhar aqui para esses dois caras aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma perninha para esse cara, uma perninha aqui, beleza. Aí vamos olhar para esses dois, ó. Vocês estão vendo que esses dois fios aqui, o 120 e o 60 se juntaram aqui embaixo? Tô vendo, professor, eles se juntaram, né? Foi mesmo, Davi. Então esses dois tem que se juntar também? Tem sim, galera, tem que sim. Professor, cara... Então é só juntar os dois aqui. Isso, se juntaram, viu lá? Tô vendo, Davi, tô conseguindo entender. Que bom, que bom. E esse aqui, Davi, esse cara aqui, quando chegou aqui em cima, galera, esse 60, ó, quando ele chegou aqui em cima, ele se dividiu em 2, tá vendo? Tô vendo, professor, tô vendo. Se dividiu em 2, né? Então vamos fazer esses dois, vamos lá. Olha pra cá. Se dividiu em 2 aqui, ó. Uma parte dele aqui, ó. Aqui vai ser um... E aqui em cima vai ser o outro. Perfeito? Estão acompanhando aí? Tá legal? Ó, se dividiu em 2, tá? 60 e 30, né? Isso, 60 aqui. Vamos botar aqui. E o 30 aqui, tá legal? Perfeito, professor. E aí eles se juntam aqui nesse ponto, né? Isso, aí acaba aqui o circuito. Acaba aí. Vamos juntar os dois aqui. Deixa eu só puxar uma perninha aqui pra gente... Opa, beleza. Tá aí o 60... E o 30, puxar uma perninha aqui que a gente vai ligar ela daqui a pouco, tá? Beleza, Davi, cara. Falta só a parte de baixo aqui. Isso. Esses dois já tinham se juntado aqui, né? E daqui vai para o final, que tem que acabar ali também. Isso. Daqui para o final não tem um resistor de 40? Tem, professor. Daqui para o final, tenho aqui a nossa perninha. Tá legal? E o resistor de 40 bem aqui. Tá bom?
Caraca, Davi, acabou a nossa história aí. Redesenhamos o circuito? Redesenhamos o circuito. Esses dois fios agora se juntam bem aqui no final, tá legal? Tá bom, Davi, eu pensei até que fosse mais difícil, cara. Vendo você fazer parece tão fácil. Tem que treinar um pouco, sabe? Eu não sei se você que está aí assistindo esse vídeo quer só ver a resolução da questão ou não, entendeu? O ideal, cara, é que você, para cair numa questão dessa, sabe, de associação mista com esse nível, tenha visto aí a minha playlist de associação de resistores, tá? Onde eu explico associação em série, associação em paralelo e associação mista, para depois você cair num circuito desse, senão você vai ficar meio perdido, sabe? Saquei, Davi, tem que ter uma noção já das coisas, né? Senão você fica perdido nessa resolução, fica um pouco perdido, tá? E aí, Davi, esse circuito e esse são iguais. São iguais, veja. Esse cara aqui é a mesma coisa que esse cara aqui. Eu acredito, Davi, acredito que se a questão viesse com esse circuito, talvez ficasse mais fácil, mais palatável para a maioria dos alunos que estudaram associação mista. Tá legal? E agora, professor, agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. A gente pode apagar esse cara aqui, tá? Deixa eu tirar esse cara daqui, que a gente precisa de espaço para finalizar o exercício. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, presta atenção nesse bizu, esse macete aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, olha, a nossa DDP, né? Isso, a diferença de potencial. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Aí B, né, professor? Isso. Vejam que aqui é só fio ideal, né, professor? Isso, não tem nenhuma resistência daqui até aqui, né, professor? Não tem, professor. Então, se esse ponto aqui é A, aqui também é A, gente. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma resistência no caminho. Davizinho, gostei, entendi, cara. Então, A, aqui é A, tá legal. Então, se aqui é B, seguindo o mesmo raciocínio, fio, só o fio, né, professor? Isso sem resistência nenhuma. Não. Até esse ponto aqui, professor, também é B, cara. Então, para eu calcular essa diferença de potencial aqui, entre A e B, é a mesma coisa que calcular entre esses dois pontos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou entendendo, professor. Entre A e B é esse circuito aí. É a DDP entre esses dois caras, isso. Agora vem o pulo do gato da questão, tá legal? E qual é o pulo do gato? É você perceber o seguinte. Eu tenho uma associação de resistores em paralelo aqui. Caramba, professor, em paralelo? Então, estou vendo um monte de paralelo aí. Estou vendo esse 60 e esse 30, estou vendo o 20 e o 60. Sim, eu sei que você está vendo. Mas amplia sua mente agora. Olha para cá. Seja lá qual for o resultado disso aqui tudo, ó. Olha para cá. Seja lá qual for o resultado disso aqui. Certo, professor, isso aqui vai me dar um resultado, né? É isso, X. Ele vai estar em paralelo com o resultado aqui de cima, ó. Deixa eu botar aqui de vermelho, pronto. Ele vai estar em paralelo, ó, com esse resultado aqui, ó. Ah, Davi, eu acho que agora estou entendendo o que você está dizendo, cara. São dois fios aqui, né? Vamos supor que aqui dê X e aqui vai dar Y. X vai estar em paralelo com Y. Isso, garoto, é isso que eu quero que você enxergue. Mas por que isso é importante, professor? É porque, percebam, se eu tenho uma associação em paralelo, seja qual for a tensão que esteja aplicada aqui embaixo, também está aplicada aqui em cima. Porque na associação em paralelo, o que é constante? Professor, o U, né? A diferença de potencial U é sempre constante. Isso, garoto. Então, tanto faz eu achar esse U usando só o circuito de baixo, como usando só o circuito de cima. Os dois vão me dar a mesma resposta. Caraca, Davi, enxergar isso na hora da prova é difícil, né? É sim, cara. Mas aqui você já pega esse bizu e fica esperto nisso. Tá legal? E agora, professor, vamos atacar então a parte de cima ou a parte de baixo? Vamos ver o que a questão deu pra gente trabalhar, cara. O que já estava no texto? Já estava no texto o seguinte. A questão já me disse que nesse cara aqui, nesse fusível, passa meio ampere. Foi mesmo, professor. A questão já tinha falado isso, né? Isso. 5 vezes 10 é menos 3, né? Isso, 5. Ela falou assim, pô, aí nesse cara, 5 não, 500. Aí nesse fusível passam 500 miliamperes. Isso. Aí você, pô, o milha é 10 a menos 3. Isso, então é 500 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou seja, andando 3 casas com a vírgula, isso aqui vira meio ampere, tá? Beleza, professor. Então, se aqui passar meio ampere, aqui vai passar 1, aqui embaixo vai passar 1 ampere? Vai sim. Você que está esperto nisso já viu que aqui é 120, aqui é 60. Um é o dobro do outro. Então, se em cima passa meio, embaixo tem que passar 1.
Professor Davi, cara, eu não ia enxergar isso não tem problema. Mais uma dica para você anotar. A corrente elétrica é a oposição, a resistência elétrica, desculpa. A resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, se a resistência elétrica dobrou, a corrente elétrica tem que diminuir. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou entendendo, professor. Se a resistência aumenta, a corrente diminui? Isso. Como essa resistência é o dobro dessa, aqui embaixo a corrente vai ser o dobro da de cima. Caraca, professor, vou anotar esse macete. Anota assim. Tem duas formas agora da gente chegar no final. Presta atenção, muita atenção. Esses dois não estão em paralelo? Então, Davi, se estão em paralelo, tem a mesma diferença de potencial aqui? Tem sim. Seja lá qual for a diferença de potencial que tem na parte de cima, tem que ter na parte de baixo, porque o 120 e o 60 estão em paralelo. Isso. Vamos calcular a diferença de potencial ali? Lei de Ohm, né, professor? Isso. U é igual a R vezes I. Eu vou só chamar de U' para a gente não confundir com esse U que a gente quer achar no final das contas, tá? Então, U' vai ser a diferença de potencial aqui, ó, no resistor de 120 ohms, que é a mesma diferença de potencial no resistor de 60. É isso aí, tá legal? E como é que eu acho? Bom, eu já não sei o valor de 120, o R não vale 120? Eu já não sei qual é o I que passa ali? Já sabe, professor, é só calcular. U' vai ser igual a 120 vezes a corrente que passa por ali, que vale meio. Fazendo essa continha, a gente acha 120 vezes 0,5 dá 60, né, professor? Isso. 60 volts. Então, se tem 60 volts ali nesse resistor e ele está em paralelo com esse, também tem 60 volts aqui embaixo, professor? Tem sim. E se tem 60 volts aqui embaixo, eu não posso calcular qual é a corrente que passa ali embaixo? Pode, professor, com certeza. U' é igual a R vezes I. Só que agora no lugar desse R eu vou botar o 60. Quanto vale U'? 60, professor. Quanto vale esse R aqui? 60, professor. Quanto vale o I que passa ali embaixo? Davi, cara, 60 por 60 é 1 ampere. Pô, bem que você falou que era 1 ali, né, professor? E isso, cara, eu já sabia só de olhar. 1 ampere. Caramba, Davi. Questão trabalhosa, né? É sim, na minha opinião, uma das mais difíceis nessa prova de 2017. Bom, não chegamos no final não, a gente já tem que chegar aqui, ó. Então, aqui em cima passa meio, aqui embaixo passa 1. E os dois vão se juntar e vai passar a ser quanto? Bom, quando os dois se juntarem ali, eu vou ter um total de 1,5, né, professor? Claro, pô, se aqui embaixo tem 1 e aqui em cima tem meio, quando chegar nesse nó, as correntes se juntam e passa a ser 1,5, 1 ampere e meio. Tá legal. 1,5 amperes. É o que está passando aqui, né, professor? Isso, garoto, é isso aí. Agora é só finalizar. Como é que eu finalizo, professor? Vamos calcular qual é a tensão aqui no resistor de 40. Vou fazer de azul. Lei de Ohm de novo, professor? De lei de Ohm de novo. U é igual a R vezes I. Tá. Para a gente não confundir com esse U aqui, nem com esse que a gente estava aqui em cima, eu estou calculando agora o U no resistor de 40 ohms. Vou botar aqui, tá de azul, tá, pessoal? Mas para você não confundir, vou botar aqui U duas linhas. U duas linhas vai ser a tensão só no resistor de 40. Tá legal? Vamos lá, Davi, é só multiplicar. Exatamente. U duas linhas vai ser igual ao 40, que é a resistência que vale lá, 40, vezes o I que passa lá. Qual é o I que passa lá? 1,5, professor. Isso, cara. 40 vezes 1,5 dá 60, né, Davi? Isso, 60 volts. Então, eu acabei a questão. Eu acabei de concluir que aqui, em paralelo, eu tenho 60 volts e aqui no resistor de 40 ohms eu também tenho 60 volts. Professor, quanto vale o U entre A e B? Não é só somar as duas tensões? Quando eu tenho tensões em série, eu somo as duas, professor, e acho a resposta? Isso, garoto. Então, o nosso gabarito vai ser U é igual a U' mais U duas linhas. U é igual a 60 mais 60, que é igual a 120 volts. Pessoal, tem várias outras formas de fazer essa questão, tá bom? Se você quiser tirar um print desse quadro aí, ou anotar alguma coisa, você anota, que eu vou dar mais uma pincelada aqui ainda. Caso você queira aí, você vai para a próxima questão, clica aí embaixo no time certo que eu botei de cada questão, você vai para a próxima, tá? Mas eu quero falar um pouco mais sobre esse exercício, porque tem outras formas de resolver, tá? Deixe-me, eu vou usar aqui o piloto roxo aqui, olha só. Tem outras formas de resolver, tá legal? Professor, é sim, cara. Vamos supor que você não conseguisse enxergar isso, cara, que dá para calcular a tensão em cada um. Você chegou aqui
Tá, Davi, cheguei aqui aonde? Você sabia que aqui era 0,5 porque a questão já falou. Aqui é 120, né? Isso. E aqui é 60. Você não consegue enxergar de cara que um ia ser o dobro do outro e tal. Como é que você pode calcular de maneira bem rápida essa corrente aqui? Olha esse macete aqui, olha. R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2, tá? Quem vai ser o R1, quem vai ser o R2? Ah, você escolhe, você escolhe. Vamos dizer que o R1 é o 120, o I1 é o meio, o R2 vai ser o 60 e eu quero achar o I2, que vai ser o I que passa ali. Tá legal? Tá legal, professor. Posso usar esse macete para resistores em paralelo? Com certeza, garoto, com certeza. Quanto vale o R1? Vou dizer que é o 120. Qual é a corrente que 1? É meio, professor? Isso. Isso aqui a questão já tinha dado. Isso. Quanto vale o R2? 60, Davi. Eu vou achar o I2. Eu vou achar que isso aqui vale 1, professor. Vai funcionar? Vai funcionar. 120 vezes meio, 60. Igual a 60 I2. Davi, cara, não é que deu certo mesmo? I2 é igual a 1 ampere? Isso. 60 dividido por 60, 1 ampere. Eu acharia do mesmo jeito. Estão vendo? Estou vendo, professor. Vou anotar esse macete aí. Isso. Anota sim. Anota sim que isso aqui é muito útil para associação em paralelo. Tá? Beleza, professor. Já sei que aqui é 1 ampere aqui embaixo, né? Isso. Aí você cairia nessa parte aqui sabendo que aqui é 1 meio, tá? Meio daqui com 1 daqui, 1,5 lá. Show. Como é que você poderia finalizar esse exercício se você não soubesse que em série tinha que somar as duas tensões? Não tem problema, você acha a resistência equivalente. Davizinho, achar o REC, né? Isso, achar o REC vocês sabem. Ó. O REC em paralelo, como é que fica? Em paralelo, tá legal? Em paralelo vai ser esses dois aqui, isso. Como é que fica? 120 vezes 60... vezes 60 sobre 120 mais 60. Beleza, professor? 120 vezes 60 sobre 180. Isso, 120 mais 60 não é 180? Agora é só simplificar. Por 60 dá 1, por 60 dá 3 e 120 por 3 não é 40? Rapaz, aqui dá 40 ohms, né? Esses dois aqui equivale a um só de 40, isso. E aí, esse 40 não ia estar em série com esse? Ah, Davi, faz sentido, cara. Resolvi essa parte em paralelo, ficou em série com esse 40, e 40 com 40 em série vai me dar um REC igual a 80, professor. E isso aqui, a parte em série, vai ficar 40 mais 40, que vai ser igual a 80. Perfeito, professor, consegui acompanhar. Beleza. Então, eu teria aqui uma resistência equivalente de 80 ohms. Perfeito, Davi. E a corrente elétrica que passa aqui? A corrente elétrica total nesse circuito, professor, nessa parte de baixo aqui é meio mais 1, é 1,5. Isso, você finaliza com a lei de Ohm. U igual a REC vezes I. U vai ser igual a 80, que é o REC aqui todo, né? Isso. Vezes o I total que passa ali, que é 1,5. E sabe quanto é 80 vezes 1,5, professor? 120 volts, não brinca, isso. 120 volts, 120 volts, você acharia a mesma resposta. Tá legal? E essa brincadeira continua, pessoal. Caso você quisesse vir pela parte de cima, você calcularia o REC aqui, 30 vezes 60 sobre 30 mais 60, e achar 20, 20 com 60 dá 80. Aí você vê que 80 está em paralelo com 80. Se 80 está em paralelo com 80, eles têm que ser percorridos pela mesma corrente, né, professor? Tem, cara, porque os resistores em paralelo iguais são percorridos pela mesma corrente, não tem outra opção, cara. Aí você ia ver que é 1,5 embaixo, 1,5 em cima, total 3. Caraca, professor, e um REC total de 40 e 3 vezes 40 ia dar 120 do mesmo jeito. Davi, cara, esse final aí que você falou, não entendi nada. Não liga não. Você assiste aqui ó, a playlist completa sobre associação de resistores. Deixa eu sair da frente de novo. Associação de resistores em série, em paralelo e mista, tá bom? Qualquer dúvida você deixa aí no comentário. Caramba, cansei aqui. Vamos lá, deixa eu apagar isso tudo pra gente ir para a próxima questão. Vamos lá. Beleza, galera, a questão de número 113 é a questão que nós vamos atacar agora. A gente vai ler a questão, vou dar algumas dicas durante a leitura, tá legal? Não passa a leitura não, e depois a gente volta para cá para finalizar o exercício. Questão na tela para vocês. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Beleza, galera? Então a gente está preocupado aqui em demonstrar esse fenômeno, interferência de ondas. Tá legal? Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector.
O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual a AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Então, essa parte é importantíssima porque a questão está sussurrando aí no seu ouvido. Olha, candidato, nesse trecho nós tivemos uma interferência construtiva, sabe? É por isso que o som está mais intenso na saída. Som muito intenso, né, professor? Isso, ela está te sussurrando isso aí, tá legal? Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Pessoal, pelo amor de Deus, sublinha essa parte aí agora, praticamente nula. A intensidade do som agora na saída é praticamente nula. O que ele está te sussurrando no ouvido, professor? O contrário do que ele disse antes, né? Antes eu tinha uma interferência construtiva e agora eu tenho uma interferência o quê? Destrutiva, né, professor? Exatamente, cara. Interferência destrutiva. Presta atenção que ele foi aumentando gradativamente. E o que isso quer dizer, professor? Já já eu vou te mostrar no quadro quando eu voltar a falar disso, tá legal? Desta forma, conhecida a velocidade do som, a gente vai adotar aí 320 metros por segundo, tá legal? Para a velocidade do som, é possível determinar o valor da frequência. E eu quero calcular qual é a frequência. O valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora e nós temos aí as nossas opções. Então a gente quer determinar, pessoal, a frequência em hertz. Volta aqui para o quadro que eu vou mostrar para vocês como é que a gente finaliza esse exercício. Então, no início, pessoal, a gente teve aqui uma interferência construtiva, né, professor? Isso, quando os dois caminhos tinham o mesmo tamanho. E aí eu fui aumentando isso aqui gradativamente, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e tive a minha primeira interferência destrutiva. Quase se anulou a intensidade aqui, né, professor? Exatamente, cara. Então, presta atenção. O candidato, para finalizar esse exercício, ele tinha que ter visto, né, a teoria dessa matéria de interferência de ondas, ter lembrado dessa formulazinha aqui. Né, professor? Isso. Essa aqui é a mais conhecida quando a gente estuda a ondulatória, né, professor? Isso. Essa aqui nem tanto. Essa aqui você vê lá a interferência, tá legal? Esse ΔX aqui, ele representa justamente essa diferença de caminho, tá legal? Esse N pode ser qualquer número ímpar. Professor? Porque a interferência é destrutiva, tá legal? E o que a gente extrai daqui? O comprimento de onda, o lambda, porque eu preciso desse comprimento de onda para encaixar ele aqui e depois calcular a frequência, que é o que a questão quer no final das contas. Esse valor já foi dado, a velocidade é 320 metros por segundo. Para eu achar a frequência, eu preciso de quem? Professor do comprimento de onda, né? Isso. Então o candidato tinha que ter visto essa matéria de interferência de ondas. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não tenho esse conteúdo aqui no canal, vou ficar devendo isso para vocês, mas assim que eu gravar, pode ser que você esteja vendo esse vídeo muito no futuro, assim que eu gravar eu vou botar cards aqui ou no final do vídeo para você clicar e cair nessa playlist, tá legal? Então esse ΔX vai ser essa diferença aqui no caminho, que vai ser de 20 centímetros, já já eu mostro para vocês, e esse N pode ser qualquer número ímpar, 1, 3, 5, pontinho, 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 e nesse caso vai ser o 1. Por quê, professor? Porque quando eu fui aumentando aqui, desse caso inicial para cá, eu fui aumentando gradativamente, né, professor? Isso, gradativamente até eu ter a minha primeira interferência destrutiva, ou seja, esse N aqui vale 1. Beleza? Beleza, professor. Então vamos calcular isso aí? Vamos sim. Antes, nessa figura aqui, os dois lados eram iguais, né? Isso, eu tive uma interferência construtiva. Tá. Aí agora eu aumentei um tico-tico a mais e a interferência ficou destrutiva. Mas qual foi essa diferença daqui para cá? Basicamente foi isso aqui, pessoal. Finge que aqui, olha, seria essa figura que eu tenho antes, tá legal? Os dois lados tem 30, né, professor? Isso, cara. E aí o que eu quero que você perceba logo de cara? É que quando eu aumento aqui para 40, eu aumentei mais 10 centímetros, tá legal? Tô vendo, Davi? Só que eu quero que você perceba que esse trajeto, ele faz a volta aqui, ó. Então, eu aumentei mais 10 centímetros aqui, mas eu também aumentei mais 10 centímetros aqui, porque o som vai fazer essa voltinha aqui. Tô vendo, professor, esse pedaço aqui já era igual, né? Isso. Aí eu só puxei isso para cá, não foi? Foi. Aumentei 10 centímetros, exatamente. Aí isso aumenta 10 centímetros aqui, mas automaticamente vai aumentar 10 centímetros também aqui embaixo. Deu para entender, pessoal? Entendi, pessoal. Professor, então o trajeto ficou 20 centímetros a mais, né? Isso. Então esse ΔX aqui vai ser o nosso 20. Já já a gente passa isso para metro para trabalhar com as grandezas, sempre no Sistema Internacional de Unidades. Principalmente porque ele quer essa resposta em hertz. Então esse cara aqui precisa estar em metro. Tá legal? Centímetro não, né, Davi? Não, em metro. Tá. Igual. Aí esse N aqui vai ser 1, que multiplica o lambda sobre 2. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né, professor? Isso. Então aqui é só repetir 20
é igual a lambda sobre 2. E você passa esse 2 que está dividindo para cá, multiplicando. Beleza, a gente encontrou o comprimento de onda. O lambda é igual a 40 centímetros. Passando para a metro, é só você vir para cá, 2 casas com a vírgula. 1, 2, 40 centímetros ou 0,4 metro. Tá bom, pessoal? Show, professor. Agora é só finalizar lá. Isso, bota o 320 aqui. 320 é igual ao comprimento de onda, que eu acabei de achar, em metro, 0,4, vezes a frequência F, que eu vou achar essa frequência já, a resposta já vai estar certinha em hertz. Tá legal? Beleza, professor, tá multiplicando, vem para cá dividindo, né? Isso, vamos dividir esses dois caras, 320 dividido por 0,4. Na divisão aqui com vírgula a gente completa com 0 para se livrar desse cara aqui. Agora é só dividir 32 por 4 dá 8, né, professor? E isso, cara, se não tivesse esses dois zeros aqui, 32 dividido por 4 dá 8? Dá 8, professor. Aí eu acrescento esses dois zerinhos aqui, 800 Hz. Tá legal, pessoal? Deixa eu me ver aqui qual é a letra. Nosso gabarito aqui fica então 800. A gente encontra isso na letra C de casa. Tá legal, pessoal? Deixa eu sair da frente, caso você queira tirar uma foto aí, printar essa tela ou fazer as suas anotações, tá legal? Pra gente dar sequência aí à resolução dessa prova, que tá ficando muito boa, tá ficando maior barato. Vamos lá. Tá legal, pessoal? A questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 124. Tem mais 5 questões de física aí pela frente. Vamos lá que tá acabando. Questão na tela aí para vocês. O brinquedo pula-pula, cama elástica, é composto por uma lona circular, flexível horizontal, presa por bolas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto ela salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona H igual a 0, passando pelos pontos de máxima e mínimas alturas, H máximo e H mínimo, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é... E nós temos aí nossas opções. Pronto, pessoal, essa questão está te falando o seguinte. Ela diz que tem uma cama elástica aqui e nessa altura igual a H0, a cama elástica está ali, ó, relaxada, em posição de equilíbrio. Ninguém está pulando lá não, ela está ali paradinha. Beleza? Tá bom, professor. Aí alguém vai lá e pula nela. Isso, aí ela se deforma, tá legal? Vem uma criança que pula aqui, ela se deforma até um ponto de altura mínima, e depois lança esse cara para cima e ele sobe até um ponto de altura máxima. Basicamente é isso. Que tipos de energia nós temos aí? Vem comigo. Enquanto ele estiver se movimentando, ele tem velocidade. Tem energia cinética? Tem, professor. Isso. Quando ele está a uma certa altura de algum ponto, ele também possui um outro tipo de energia. Energia potencial o quê? Gravitacional. Exatamente. E quando ele estiver em cima dessa mola, em cima dessa cama elástica, ele está deformando essa mola, ele tem ali, associado ali, uma energia potencial elástica. É isso aí. Então, essas são as 3 energias que nós temos ali. E essa questão eu queria saber se você viu isso, cara. Se você estudou essas 3 formas de energia, se você viu ali que a energia mecânica do sistema é conservada. Entendi, professor. E depois eu tenho que ainda analisar aquele gráfico lá. Você tem que analisar o que aconteceria num gráfico da energia cinética em função da altura para cá para cima e para cá para baixo. Para esse lado do gráfico e para esse lado aqui. Tá legal? Bom, esse lado do gráfico é mais fácil, que é o que acontece com daqui para cima. Da altura igual a 0 para cima. Da altura igual a 0 para cá. Da altura igual a 0 para cá. Entre esses 2 pontos aqui, o que acontece? Bom, essa é a parte fácil da questão, entende, pessoal? É tipo eu jogar isso aqui para cima, né? Daqui para cima, a criança não está tocando mais na cama elástica, né, professor? Não, ela pulou aqui, aqui está a cama elástica, ela pulou aqui, afundou, subiu. A partir daqui, o corpo dela deixa de tocar na cama elástica e passa a ter apenas 2 formas de energia. Quais são? Fala para mim. A partir daqui. Daqui para cima ela não possui velocidade? Possui, professor. Ela também não adquire altura? Adquire, Davi. Então ela tem energia cinética e energia potencial gravitacional? É isso aí. Ou seja, em outras palavras, quando eu jogo isso aqui para cima, a energia cinética dele, a energia de movimento dele, está se transformando em energia potencial gravitacional e ele está ganhando altura. Deu para entender? Basicamente é isso. A criança vai ser lançada para cima, então a energia cinética dela
vai ser transformada, convertida em energia potencial gravitacional. E é claro que uma hora a criança para voltar, né, professor? Então, pensa comigo, à medida que ela sobe, a velocidade dela aumenta ou diminui? Davi, cara, se ela para depois voltar, momentaneamente ela tem que parar para depois voltar, né? Se ela para depois voltar, a velocidade dela diminui, professor? Diminui. Se a velocidade diminui, a energia cinética não diminui também? A energia cinética não é energia de movimento? Não está associada à velocidade do cara? Entendi, professor. Acho que eu entendi onde você quer chegar. É isso que você está pensando mesmo. À medida que a altura aumenta, a energia dele, a velocidade dele diminui. E a energia cinética diminui também. Deu para entender? Entendi, professor. E à medida que a energia cinética diminui, eu vou transformando isso em energia potencial gravitacional? É isso aí, garoto. A energia mecânica do sistema se conserva. Então, olha para cá. Essa energia cinética se relaciona com a altura como? Professor, você acabou de dizer que uma aumenta e a outra diminui, né? Isso. A energia cinética diminui e a altura aumenta. Isso. Enquanto ele sobe, a energia cinética diminui, professor. Exatamente. Então, essa parte do gráfico, ela começa assim, ó, daqui de cima para baixo. Ou seja, eu tenho um valor de energia cinética alto e ele vai diminuindo. Perfeito, professor. Essa parte deu para entender. Tudo bem. Se você entendeu essa primeira parte, tá ótimo. Eu tenho uma energia cinética alta quando eu passo por aqui. Eu tenho uma velocidade bem alta, velocidade máxima quando eu passo por aqui, tá? Pum, fui lançado para cima, isso. Aí vou perdendo velocidade, vou perdendo até parar. Isso. Então, eu começo com uma energia cinética alta e venho, até a energia cinética valer quanto, gente? Zero. Porque lá em cima ele para momentaneamente, eu tenho energia cinética nula para depois voltar. Beleza? Beleza, professor. Mas por que é uma linha reta? Também essa parte também é fácil de entender. É uma linha reta porque aqui em cima a energia potencial é gravitacional, né, Davi? Isso. mgh, pessoal. Essa não é a fórmula da energia potencial gravitacional? mgh. A relação da energia cinética, toda essa energia cinética virou isso, mgh. Isso aqui é uma relação do primeiro grau ou do segundo grau? É uma reação linear. É uma relação linear. Uma relação do primeiro grau. Essa altura não está elevada a 1? E é mesmo, professor. É uma função do primeiro grau, né? Isso, uma linha reta. Exatamente. É isso aí. Por isso que tem que ser uma linha reta. Só de olhar essa parte do gráfico, você fica entre a letra B e a letra C. Já elimina o resto. Saquei, professor. Agora tem que ver aqui, né? Se também vai ser uma linha reta ou uma curva, uma parábola. Isso. Aí essa parte aqui é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque quando a criança voltar para cá, quando ela chegar nessa altura, ela toca na cama elástica. A partir daí, a cama elástica começa a se deformar. E aí, professor? Aí, seja lá qual for a energia que ela tinha antes, 10 joules, 20 joules, 1000 joules, seja lá qual for a energia que ela tinha antes, vai se transformar em energia potencial elástica, né, professor? Isso, cara. Toda a energia cinética que ela tinha, toda a energia potencial gravitacional que ela tinha, a partir desse ponto aqui, essa deformação se inicia e essa energia que eu tinha antes vai se transformar em energia potencial elástica, deformando ali a cama elástica, a mola, toda aquela história lá. Deu para entender? Entendi, professor. De forma que aqui embaixo, momentaneamente a criança vai desceu, parou, momentaneamente ela para depois ser lançada para onde? Para cima de novo, né, Davi? É isso aí. Aqui embaixo, pessoal, já que ela para momentaneamente para voltar, a energia cinética dela é quanto aqui embaixo? Davizinho, cara, se momentaneamente ela para, a velocidade dela é nula. É isso. A energia cinética é zero, é? É. Professor, então onde o H é mínimo, a energia cinética é zero, é? É. Então começa daqui para cima, né, professor? Isso, é daqui para cima. Saquei, professor. Mas é uma linha reta ou uma parábola? Bom, aí você precisa lembrar da fórmula da energia potencial elástica, que não é linear não, tá? É uma relação quadrática, tá legal, pessoal? Porque a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. Onde esse x aí é justamente essa deformação. O x é a deformação que a mola ou o corpo elástico sofre. Nesse caso, esse x aqui, essa deformação, é esse pedaço aqui, entre o zero e o h mínimo. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é esse aqui, é o x da história.
Entendi, Davi, cara. Então, esse x está elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, é uma relação quadrática, né? Do segundo grau. Exatamente, cara. Então, essa questão cobrava até conceitos ali de função, sabe? Se é parábola, se é linear. Eita, professor, questão um pouco difícil, né? Eu achei. Na minha opinião, essa questão é um pouco difícil, sim. Então, eu já sei que não pode ser a letra B, porque na letra B isso aqui é uma linha reta. Isso aqui tem que ser uma parábola, é uma função de segundo grau. Entendi, professor. Aí o desenho fica mais ou menos assim, né? Com uma curvinha aqui. Exatamente. Tá legal? Você vai encontrar isso aqui na letra C. Tá legal, pessoal? Recapitulando então, olha para cá. Quando eu tô aqui embaixo, na altura mínima, quanto vale a minha energia cinética? Professor, aqui embaixo a criança, né, o corpo, ele tem que parar momentaneamente para depois ser jogado para cima. Isso. Então aqui embaixo a energia cinética é nula. No H mínimo, a energia cinética é zero. Beleza. Aí essa energia cinética, aí essa energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética, isso. Então, toda a energia potencial elástica que eu tenho aqui embaixo, que fez a mola ser deformada, vai se transformar em energia cinética, professor? Isso, basicamente é isso. Aí vai se transformando em energia cinética, eu vou ganhando energia cinética, vou ganhando. Quando eu passo por aqui, pelo H0, eu tenho velocidade máxima, né, professor? Isso, porque a cama elástica ela se deforma, né? Isso, aí quando ela volta para a posição original, o que acontece? Aquela energia potencial elástica que eu tinha tem que se transformar em velocidade, né, professor? Isso, em energia cinética, tá? Entendi. Por isso que você falou que quando o cara passa por aqui, ele tem velocidade máxima, Davi. É isso aí, a energia cinética dele ali é máxima. Aí subiu, foi até um valor máximo. Isso. Aí a partir daqui o valor é máximo, mas não tem mais cama elástica, não tem mais nada disso. A partir daqui para cima, toda a velocidade dele começa a diminuir, até ele parar. Exatamente. Aí daqui para cima, toda a energia cinética que ele tinha se transforma em energia potencial gravitacional e no ponto de altura máxima a energia cinética volta a ser zero. Beleza, pessoal? Caso você quisesse escrever esse pedaço daqui, ó, ficaria assim. Ó. Essa primeira parte aqui ficaria assim, ó, escrevendo isso em formas de energia, tá? A energia mecânica, que eu vou chamar de E, tá legal? Vai ser igual a entre esses dois pontos aqui, do H mínimo até aqui, tá legal? Vai ser igual a energia cinética dele, mais K vezes H ao quadrado sobre 2. Já troquei aqui o X por H, tá? Que é o mesmo, né? Isso, esse X aqui é o H da história, tá? Mais mgh, que é a energia potencial gravitacional. Então, entre esses dois pontos aqui, a história é essa. Ó. A energia mecânica do sistema é a soma disso tudo. Tá legal? Se você quiser deixar a energia cinética de um lado e jogar tudo para cá, a coisa fica assim. Energia mecânica menos kh ao quadrado sobre 2 menos mgh é igual a energia cinética. Tá bom? A equação é essa. Professor, ficou bonita essa equação, né? Ficou sim, cara. A equação desse gráfico aqui é essa, tá? E para esse lado de cá, professor, para esse lado entre esses dois pontos aqui, aí a história é essa. Para isso aqui é para a primeira parte aqui, entre H mínimo e H. Tá legal? Agora vamos para outra parte, entre H e H máximo. Beleza? H e H máximo. Aí para esse pedaço aqui, professor, aí a energia mecânica vai ser igual à energia cinética do cara, né? Professor, aqui precisa botar o KH. Não, aqui ele não tá. Daqui para cima ele não toca mais em bola nenhuma, né? Professor, não, esse cara que sai da história. Exatamente. Mas o MGH não, esse MGH fica aqui. Agora, essa altura aqui, né? Isso, é isso aí, garoto. Se você quiser isolar a energia cinética, traz esse cara para cá. A energia é mecânica menos mgh é igual a energia cinética. Tá legal, pessoal? A coisa, se tivesse que fazer cálculo, né? Não precisa de cálculo, né? Mas se tivesse que fazer, seriam essas equações aí, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu sair da frente aqui, caso você queira anotar alguma coisinha aí, pra gente finalizar aí. Tem mais 4 questões aí, pra gente finalizar esse material, mais 4 questões aí bem pesadinhas. Vamos para cima, vamos lá. Beleza, galera, questão agora de número 125. Deixa eu botar a questão na tela para a gente fazer ela aqui passo a passo. Vamos lá. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige.
Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, isso é importante, as mesmas condições para os dois, tá? Em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Beleza, pessoal, volta aqui para o quadro então, que essa questão ela não é difícil em termos de cálculo não, sabe? A gente vai aplicar apenas uma equação, que é a equação de Torricelli, tá legal? O problema é saber quando aplicar e como, é a sutilidade do texto da questão, tá? Vejam, nós temos aqui o motorista atento e o motorista desatento. O motorista atento, assim que ele percebe que tem alguma coisa lá errada, ele inicia sua frenagem. Qual era a velocidade inicial dele? 14 metros por segundo. É até parar, né, Davi? Isso. Se é até parar, qual é a velocidade final dele? 0. Beleza, então ele inicia a frenagem com essa velocidade inicial. Até parar, velocidade final é 0. Qual é a distância que ele percorre? Não sei, vamos calcular. E a aceleração, o módulo da aceleração dessa frenagem é 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. O desatento não. O desatento tem um tico-tico a mais. Ele vem com a mesma velocidade que esse cara tinha, que é 14 metros por segundo. Não botei aqui, mas é 14 metros por segundo. Deixa eu puxar mais para cá. V0 igual a 14. Né? As mesmas condições para os dois. Ele fica 1 segundo ainda mexendo no telefone e com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse cara aqui, ele começa a frenagem com essa velocidade. Esse aqui não. Esse aqui está 1 segundo ainda distraído, acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado. E o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, se a velocidade dele é 14 metros por segundo e a aceleração dele é 1 metro por segundo ao quadrado, e ele ficou 1 segundo desatento, significa que 1 segundo depois a velocidade dele é 15 metros por segundo ao quadrado. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a aceleração dele é 1. E o que significa a aceleração? A aceleração significa a taxa de mudança, a taxa de variação da velocidade. Ou seja, quando eu digo 1 metro por segundo ao quadrado, eu estou dizendo, em outras palavras, assim, olha, se a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, ela aumenta de 1 em 1. A velocidade aumenta de 1 em 1. Então, quando o cara fala assim, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, significa que 1 segundo depois essa velocidade é 15. 2 segundos depois, 16. 3 segundos, ou seja, ela vai de 1 em 1. Deu para entender, pessoal? Saquei, Davi. Essa matéria de movimento uniformemente variado até Torricelli, aqui no canal você encontra uma playlist completa de movimento uniformemente variado. Mas para entender bem essa questão aqui, você tem que ter visto os 4 primeiros vídeos de Move que tem aqui no canal, tá? A playlist inteira tem mais de 10 vídeos, mas essa questão você precisa ter visto só os 4 primeiros vídeos. Aí você entende isso aqui perfeitamente, tudo isso que eu estou falando sobre a aceleração, se a taxa de mudança da velocidade, todos esses detalhes. Isso aqui está em módulo porque daqui a pouco esse sinal vai ser negativo. É importante você ter visto isso. Sem bagagem você fica meio perdido, que essa questão não é muito bobinha não, tá? Beleza, professor, então a velocidade inicial dele é 14 metros por segundo, há uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1 segundo depois, essa velocidade passou de 14 metros por segundo e aumentou mais 1 metro por segundo? Isso. Passou a ser quanto? 15 metros por segundo. E ele percorreu qual a distância nisso? Não sei. Eu sei que ele perdeu 1 segundo acelerando ainda para depois começar a parar. Então, essa aqui é a distância que ele está desacelerando, ainda distraído. E aqui a gente vai calcular, nesse espaço aqui de baixo, qual é a distância que ele vai percorrer enquanto está parando, enquanto está freando. Tá legal? Ele começa a frear com essa velocidade de 15 metros por segundo e não 14, como esse cara. É óbvio que ele vai frear até parar, então a velocidade dele é nula no final, beleza? E a aceleração com que ele freia é a mesma que esse cara. A aceleração da frenagem é a mesma para os dois, 5 metros por segundo ao quadrado. Isso a gente tirou do texto, né, Davi? Isso. Vamos pegar aqui o piloto vermelho para a gente começar os cálculos. Vamos usar o que, Davi? A equação de Torricelli? Isso. Para todas as contas, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Perfeito?
Eu conheço essas duas velocidades? Conheço, professor. Eu conheço a aceleração? Conheço, professor. Eu vou achar quem? Vamos achar o ΔS. É isso aí. Beleza, galera, olha para cá. Qual é a velocidade final dele? Davi, a velocidade final é zero, né? É. Zero ao quadrado é zero, né, gente? Vou botar logo zero aqui, tá? Qual é a velocidade inicial? 14. 14 ao quadrado, pessoal, já já a gente bota aí, é 196. Aí aqui, esse sinal de mais, a gente vai acabar trocando para menos, sabe por quê? Porque essa aceleração, ela é negativa, sabe? Só que a questão não te fala isso não, entende? Ela fala assim, o cara tá freando. Quando você estuda Torricelli, por isso que eu tô falando que é importante você assistir as 4 primeiras aulas aqui de Moore. Quando você estuda Torricelli, esse cara ele pode estar acelerando ou freando. E quando ele está freando, você tem que se preocupar qual é o sinal aqui desse cara. Eu botei em módulo porque em módulo essa aceleração pode ser positiva, mas na hora de trazer para a fórmula, essa aceleração, como ele está parando, como ele está freando, essa aceleração é negativa, cara. Só que a questão não vai te falar isso. Não, né, professor? Aí eu erro o sinal, né? Você erra. Se você não tiver praticado isso antes, não tiver visto a matéria antes, você acaba errando sim, tá legal? É preciso se preocupar com o sinal da aceleração quando a gente aplica a equação de Torricelli. Tem um vídeo especial só de Torricelli aqui no canal. Depois você confere lá, eu vou botar um card aí em cima. Isso dá 196 e isso dá menos 10. Então fica assim, 0 é igual a 196 menos 10 ΔS. É óbvio que eu vou pegar esse menos 10, vou trazer para cá positivo, né? Troco o sinal. ΔS, né? 10 ΔS vai ser igual a 196, né? É negativo, eu trouxe para cá, ficou positivo. E agora é só dividir essas duas coisas. ΔS é igual a 196 sobre 10, que vai dar 19,6 metros. Esse cara aqui, ele para em 19,6 metros. Ele está paradinho ali, tá? E o motorista desatento. Bom, primeiro a gente tem que calcular qual é a distância que ele percorreu enquanto ainda estava acelerando, porque ele ficou 1 segundo ainda acelerando, para depois finalizar a questão. Vamos vir para cá, aqui para baixo, de novo, Torricelli. No lugar da velocidade final, eu vou botar o 15. 15 ao quadrado é igual. No lugar da velocidade inicial, eu vou botar o 14. 14 ao quadrado, mais. Aqui ele está acelerando ou freando, professor? Está acelerando mesmo, né? Isso, então esse sinal é positivo. Esse aqui fica mais mesmo, o sinal da aceleração? Fica. Mais 2 vezes o A, que é 1, vezes o ΔS, que a gente vai achar agora. Isso aqui ao quadrado dá 225, 14 ao quadrado dá 196, mais 2 ΔS. Vamos puxar para cá. 225 eu vou deixar aqui e o 196 eu vou trazer para esse lado da igualdade, trocando o sinal. 225 menos 196 é igual a 2 ΔS. Deixa ele aí por enquanto, não vamos mexer nisso agora não. Vamos fazer essa subtração aqui, ó. 225 menos 196 dá 29, pessoal. Eu vou finalizar aqui em cima que eu deixei esse espacinho para isso. Então vamos pegar isso aqui e levar para cá. 225 menos 196 dá 29, igual a 2 ΔS. E agora é só dividir essas duas coisas, professor. Isso, ΔS é igual a 29 dividido por 2. A metade de 29, galera, é 14,5 metros. Então, esse cara aqui, ó, só enquanto ele estava desatento e continuou acelerando por 1 segundo, ele percorreu essa distância, 14,5 metros. Agora, ele vai começar a sua frenagem. Agora ele está parando, né, Davi? Isso. Qual é a velocidade inicial dele? Bom, se ele tivesse parado que nem esse cara, seria 14, né, Davi? Isso. Mas como ele ficou 1 segundo desatento, ele foi de 14 para 15. Então agora ele está a 15 metros por segundo e vai iniciar a sua parada. Beleza? Velocidade inicial dele, 15. Velocidade final até parar, 0. ΔS, não sei. Qual é a aceleração? O módulo da aceleração dele com que ele está freando é o mesmo, né, professor? Isso, continua sendo 5. Torricelli de novo. Vamos lá. No lugar da velocidade final, 0. Perfeito. 0 ao quadrado, 0, né, professor? Isso. No lugar da velocidade inicial, 15. Perfeito. 15 ao quadrado. Mais 2 vezes. Aí no lugar desse A aqui, eu já sei que ele está freando. Sinal de menos, né, Davi? Isso, sinal de menos. Menos 5. Beleza.
vezes o ΔS, que a gente vai achar agora, e depois aí finaliza a questão. Isso aqui dá 225, 0, igual a 225. E esse cara aqui vai dar menos 10, né, professor? Isso, menos 10, ΔS. Traz de novo esse menos 10 para cá, positivo. 10 ΔS é igual a 225. E divide essas duas coisas. ΔS é igual a 225 por 10, que vai dar 22,5. Beleza, pessoal? Então, vou botar aqui embaixo. ΔS, então, é 22,5 metros. Ou seja, enquanto ele estava acelerando, ele se deslocou por 14,5 metros. E depois que ele começou a frear, ele percorreu ainda 22,5 metros. Quantos metros, então, o desatento ele percorreu em toda essa história? Num primeiro momento, ele percorreu 14,5. Então, o total percorrido por ele vai ser 14,5 mais esse cara aqui, né, professor? Isso, 22,5 mais 22,5. Isso aí vai dar, galera, 37 metros. Ou seja, no total, nessa brincadeira aí entre mexer no celular por mais um segundo para depois começar a frear, ele percorreu no total 37. O que a questão quer saber? Quanto um percorreu a mais que o outro, né? Ou seja, no total, o desatento percorreu 37 metros e o atento percorreu 19,6. Quanto esse percorreu a mais que esse? Professor, é só diminuir essas duas coisas, né? Então, a nossa resposta vai ser 37 menos 196, 196 não, 19,6, que vai dar 17,4, 17,4 metros. Se eu não me engano, isso aí está na letra E de escola. Deixa eu ver. Letra E de escola. Tá legal, pessoal? Deixa eu sair da frente aqui, caso você queira printar essa tela aí, que a gente já volta. Vou apagar isso tudo para a gente fazer a próxima questão. Vamos lá. Prontinho, meus amigos. Vamos atacar agora a questão de número 127. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V, o gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o A. Então, eu quero, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é sublinhar essa palavra aqui. Vamos circular essa palavra aqui. Eu quero dobrar. Preciso dobrar alguma coisa, né, professor? Isso. Bom, então vamos lá. A corrente de curto-circuito nada mais é do que a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz desse cara dividido pela resistência R, resistência interna do gerador, tá legal? Que nesse caso aqui vai ser a resistência R, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perceber o seguinte, que para manter esse I constante, essa corrente de curto constante, quando eu dobrar esse V, quando eu dobrar essa tensão máxima V, eu preciso dobrar também a minha resistência R, porque senão eu não consigo manter a corrente constante, né, pessoal? Eu tenho que dobrar em cima e embaixo, que é para essa razão, para essa divisão, continuar constante. Perfeito, então fica com isso na cabeça. Vamos atacar agora de segunda lei de Ohm. E o que diz a segunda lei de Ohm? R é igual a ρ, que é a resistividade, que depende da natureza do material, tá legal? Que multiplica L, que é o comprimento do fio, dividido pela área A. Tá legal, Davi? Então eu consigo perceber assim de forma bem tranquila que para eu dobrar essa resistência aí, para isso aí dobrar, alguma coisa tem que acontecer com a resistividade, com o comprimento do fio ou com a área. Sim. Se eu dobrar a área, pessoal, percebam que é grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobrar a área, a resistência diminui, né, professor? Então dobrar a área não adianta em nada. A área, eu não vou mexer na área, não. A resistividade do material nem aparece nas opções. O ρ, que representa a resistividade do material, ele não está nem nas opções. Então quer dizer que o material é o mesmo, né, Davi? E isso, a gente não vai mexer nisso, não. Então eu tenho que mexer no comprimento do fio. Ou seja, se eu dobrar o comprimento do fio, eu consigo dobrar a resistência desse cara. Poxa vida, professor. Então é só marcar aquela opção que tiver escrito que o comprimento do fio dobra,
É isso aí, garoto. Só que quando a gente olha ali as alternativas, não tem nenhuma alternativa que diz que o comprimento do fio dobra. Aí é que a gente vai dar o pulo do gato. Quando eu dobro, pessoal, o comprimento do fio, se o fio tem 2 metros, eu dobro isso para 4 metros, automaticamente eu estou aumentando o número de voltas nesse fio. Eu estou aumentando o número de espiras, né, professor? Isso, cara. Se com 2 metros eu consigo, por exemplo, dar 10 voltas, com o dobro do comprimento do fio, eu vou conseguir dar o dobro do número de voltas. Eu vou conseguir dar 20 voltas, né, Davi? É isso que eu quero que você perceba. É por isso que o gabarito da questão é letra A. Tá legal, pessoal? Deixa eu trocar a tela aqui para a gente dar sequência à nossa resolução. Beleza, pessoal? Questão de número 130, penúltima questão de física nessa prova. Cobrava um pouquinho aí de lei de Ohm, com a equação do gerador. Vamos dar uma lida da questão, essa questão é um pouco mais tranquila. Acompanha aí a leitura comigo. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, e aí nós temos a praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior, da ordem de 10 vezes maior, da ordem de 10 vezes menor. Certo, galera? Vamos lá, olha para cá, eu tenho aqui os dados da questão, tá legal? A resistência interna do gerador eu desconheço e a tensão que essa pessoa deve estar submetida, sendo a sua resistência 1000 ohms e 0,01 a corrente elétrica, que não pode ser maior que isso, não vai ser letal, né? Então vou calcular aqui usando a lei de Ohm quanto vale a tensão que a pessoa vai suportar nessa situação. Tá bom. Sabendo esse U aqui e aplicando a equação do gerador, eu consigo achar o Rzinho, que é a resistência interna desse cara aí. Vamos lá. Aqui é bem tranquilo, no lugar do R, a gente coloca 1000 ohms. No lugar desse I aqui, a gente coloca o 0,01. E aí, cara, multiplicar por 1000 é só andar com a vírgula 3 casas, né, cara? 1, 2, 3. Virou 10, professor. Isso, 10 volts. Já calculei aqui quanto vale o U. Ou seja, nessas condições aqui, a pessoa vai estar submetida a essa tensão de 10 volts. Tá legal? Bom, sabendo que esse cara aqui vale 10.000 e o U vale 10, quanto vale o Rzinho? Vamos substituir aqui e vamos ver. Aqui no lugar do E, 10.000. No lugar do U, 10 mais Rzinho vezes 0,01. Perfeito. Eu tenho que calcular isso, né, Davi? Isso. Vamos trazer esse 10 para cá, ele é positivo, vem para cá negativo. Isso dá 9.990, tá legal? Trazendo esse 10 para cá, 10.000 menos 10, 9.990. Perfeito. Igual, R vezes isso. Eu estou aqui, R vezes 0,01. Eu estou aqui multiplicando. Então isso vai cair numa divisão? Isso, divide essas duas coisas. R é igual a 9.990. dividido por 0,01. É claro que na divisão a gente tem que igualar aqui as casas decimais, né? Tem 2 casas depois da vírgula, o que a gente faz lá em cima? Completa com 2 zeros, professor? Completa aqui com 2 zeros. Poxa vida, posso cancelar isso aqui? Pode. 999.000 dividido por 1 é 999.000 mesmo. Perfeito. Achei aqui a resistência interna desse cara. O que a questão quer no fim das contas? Ela quer saber quanto um é maior que o outro, sabe? Qual é a relação entre essas resistências. Quando ela pede a relação entre essas duas coisas, nada mais é do que uma razão, sabe? Para eu saber quanto uma coisa é maior que a outra, é só eu dividir essas duas coisas. Eu vou saber se é o dobro, se é o triplo, se é 1000 vezes maior, etc, etc. Deu para entender? Rzinho sobre a razão vai ser esse valor sobre esse, professor. 999.000 dividido por 1000. Aí eu vou achar que esse cara aqui é, cortei, 999. Então, Rzinho sobre a razão é igual a 999. Ou seja, um é milhares de vezes maior do que o outro, tá legal? Por isso que a gente vai marcar aí letra C de casa, tá bom? Deixa se você quer adotar alguma coisinha aí no seu rascunho para a gente fazer a nossa última questão de física dessa prova. Vamos lá. Beleza, galera? Vamos finalizar essa prova, então. Questão de número 134. Acompanha aí a leitura da questão. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica,
de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules, a densidade da água igual a 1 kg por litro, e nós temos aqui o nosso gráfico. Esse gráfico é fundamental para a resolução da questão e já já eu vou botar ele na tela de novo para a gente pegar uma informação importante nele, tá? Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição super quente? Então eu quero uma relação entre essas duas potências, entre a potência numa condição morno sobre a super quente. Uma razão, né, professor? É isso aí, eu quero uma razão. Volta aqui para o quadro então, pessoal, para a gente quer isso aqui, ó. Eu quero qual é a razão entre a potência no morno e a potência no super quente, tá legal? Beleza, Davi, como é que a gente começa uma questão dessa? A gente começa aqui lembrando o seguinte, cara, toda a energia elétrica que vai ser dissipada no resistor ali dentro vai ser absorvida pela água na forma de calor. Ou seja, eu tenho energia elétrica se transformando ali em energia térmica, né, professor? Isso, cara. Qual é a fórmula da energia elétrica? Energia elétrica, pessoal, é potência vezes tempo. E a quantidade de calor é mc delta θ. Poxa vida, legal, professor. Eu quero isolar isso aqui, né? Eu preciso disso aqui para finalizar a questão. Sim. Então, vamos isolar isso aqui e jogar o ΔT para lá. Só presta atenção no seguinte. Massa é densidade vezes volume, não é isso? Então, tira essa massa daí, bota densidade vezes volume. Densidade vezes volume no lugar da massa, repete o C, repete o Δθ e passa esse ΔT que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Tá legal, Davi? Então, agora é só botar no lugar dessa potência aqui, eu vou botar isso tudo aqui e dividir essas duas coisas, fazer a razão disso? Basicamente é isso. Mas antes da gente fazer isso, eu quero que você preste muita atenção num detalhe. Isso aqui, galera, volume dividido pelo tempo, volume, alguma coisa que está em litro lá no gráfico, dividido pelo tempo, que no gráfico vai estar lá em minuto, isso aqui, pessoal, a gente chama de vazão. Deu para entender? Está lá no gráfico, vazão, né, professor? Isso. É comum na física a gente botar assim vazão com a letra Z, tá? Então vamos reescrever isso aqui dessa forma, ó. Potência é igual a densidade vezes a vazão vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Galera, acabou a questão. Sabe por que acabou? Porque eu quero que você perceba que a densidade da água é a mesma, tanto no morno como no super quente. A vazão, a gente vai botar, vou botar o gráfico na tela, vocês vão ver que a gente vai extrair do gráfico essa vazão, que também vai ser a mesma, tanto no morno como no super quente. O calor específico da água que a questão deu é o mesmo, tanto no morno como no super quente. Davi, cara, tá de sacanagem. Não, tô falando sério. Isso aqui não muda, nem aqui em cima, nem aqui embaixo. E quando eu botar isso aqui em cima e embaixo, isso tudo corta. Cancela tudo, professor. Cancela. E a coisa se resume a dividir qual é a variação de temperatura no morno sobre a variação de temperatura no super quente e marcar a resposta certa. Só isso, Davi? Só isso. Deixa eu botar na tela o gráfico novamente para a gente ver que esse cara aqui é o mesmo para os dois. Vejam aí. Beleza, pessoal? Então, olhando para esse gráfico, eu quero que vocês vejam aqui, ó, de forma muito tranquila. Quando a gente tem a vazão valendo 3, olha só que legal. Na mesma vertical, nós temos aqui a curva do morno, que é o 1, a curva do quente, que é o 2, e a curva do super quente, que é o 3. Tá legal? E aqui quando a vazão vale 3, qual a correspondente que eu encontro aqui para a curva aqui do morno? O professor tá ligado ali com 12, sim, tá ligado com 12. E quanto eu encontro aqui para a curva aqui do super quente? Professor, no 3, o super quente está ligado com 32. Exatamente, pessoal. Então, a vazão vai ser 3 para os dois, professor? Vai. Mas a temperatura? Não, a variação de temperatura para um vai ser 12 e para o outro vai ser 32. Ou seja, para o morno vai ser 12 e para o super quente vai ser o 32. Beleza, pessoal, já peguei aqui o piloto vermelho, volta para cá então. No lugar dessa potência do morno, a gente coloca a densidade da água, a vazão, que eu já sei que é 3, né, Dami? Isso, vezes o calor específico, boa, garoto. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura do morno, professor, era 12 no gráfico.
sobre a densidade da água, vezes a vazão, vezes o calor específico, vezes a do superquente, Davi. A variação de temperatura do superquente era 32. E esses caras não são iguais? 4.400 para os dois? Corta. Aqui não era 3 para os dois, professor? Sim, corta. A densidade da água não é a mesma para os dois? É a mesma, corta. Beleza, então é só saber quanto é isso aqui? Exato. Por 2 aqui dá 6, por 2 aqui dá 16. Por 2 de novo, professor? Isso, por 2 de novo aqui dá 3 e por 2 de novo aqui dá 8. Então a resposta desse cara aqui é 3/8. Deixa eu ver aqui, que eu já não lembro mais. Qual é a letra aqui? 3/8, letra D de Davi. Tá legal, pessoal? Com isso a gente finaliza aí. Vê se você quer printar essa tela aí ou anotar alguma coisa. Tá legal? A gente finaliza aí. Deu pra cansar, meu Deus do céu. Esse vídeo vai ficar enorme. Mas espero que você tenha gostado dessa resolução e que ela tenha te ajudado pelo menos um pouquinho. E se isso aconteceu, cara, deixa teu like aí nesse vídeo e compartilha esse vídeo com seu amigo de cursinho, de escola, se você acha que ele vai ajudar essa pessoa também. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.